Muito bem, pessoal, estamos na quarta sessão hoje e vamos estudar agora a profecia de Daniel, capítulo 2, que começa na página 57 das suas anotações de estudo. E vamos trabalhar nesse capítulo, é um capítulo um tanto longo. Vamos levar pelo menos 2 sessões, talvez 3, mas tentaremos ir o mais rápido possível, mas não tão rápido que vocês não consigam entender. Oremos. Pai Celestial, mais uma vez pedimos Teu Espírito Santo ao estudarmos essas coisas profundas da Tua Palavra. Percebemos que esses livros, Daniel e Apocalipse, foram claramente inspirados por um Espírito que é muito mais sábio do que qualquer ser humano. Nenhum ser humano poderia ter escrito esses livros de forma tão harmoniosa como eles são. Portanto, Senhor, ajuda-nos a admirar Tua mensagem, não apenas a admirá-la, mas a entendê-la e a vivê-la. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, página 57, e vamos ler provavelmente cerca de 25 páginas nesse capítulo. Vamos tentar fazer isso em 2 lições. Eu espero que consigamos, mas se não conseguirmos, trataremos disso na primeira parte da 3ª lição. O último versículo de Daniel 1 está relacionado ao capítulo 2. O fato de Daniel ter recebido sabedoria, esse é o último verso do capítulo 1. O fato de Deus ter dado a sabedoria a Daniel em todas as visões e sonhos prepara o caminho para a experiência de Daniel no capítulo 2. E do capítulo 1, Daniel e seus amigos passaram no teste, enquanto os outros sábios, a propósito, os líderes babilônicos, também chamados de sábios, falharam. No capítulo 2, Daniel e seus amigos passaram no teste com louvor, enquanto os sábios novamente foram reprovados. Isso mostra claramente que o Deus de Daniel era superior aos deuses da Babilônia. Agora, vamos falar um pouco sobre os princípios proféticos do historicismo em Daniel, capítulo 2. A Igreja Adventista, até onde eu sei, é a única no mundo atual que usa o historicismo como princípio governante da interpretação profética. Se você voltar algumas centenas de anos atrás, os grandes líderes do protestantismo usaram o método historicista, mas os protestantes não são mais nem preteristas, nem futuristas. A guerra final, esse é um ponto importante, entre o mundo cristão apóstata e o povo fiel de Deus, será travada no campo de batalha da hermenêutica, que é a interpretação bíblica. A guerra profética se dará principalmente entre o futurismo e o historicismo. Embora as profecias apocalípticas em cadeia de Daniel tenham apenas um cumprimento, as histórias de Daniel são tipos que serão cumpridos mais uma vez globalmente. Eu mencionei isso esta manhã. As profecias apocalípticas de Daniel, as profecias em cadeia, como Daniel 2, Daniel 7, etc., têm apenas um cumprimento, porque há uma cadeia de eventos. Enquanto as histórias de Daniel são, na verdade, pequenos tipos de eventos globais maiores no final dos tempos. Eu gosto de chamar o historicismo de método do fluxo histórico, porque a profecia começa nos dias em que o profeta viveu, e em seguida há um fluxo contínuo de eventos que terminam com o estabelecimento do reino eterno de Cristo. A ampla abrangência do método do fluxo histórico cobre desde os dias em que o profeta escreveu, em outras palavras, até o fim dos tempos. Não há lacunas no fluxo profético. Não é como os futuristas interpretaram as 70 semanas.
Eles dizem que as primeiras 69 semanas são cumpridas consecutivamente, mas depois há um grande intervalo entre a semana 69 e a 70. Isso não existe no historicismo. No historicismo você tem ciclos, sim, mas quando você tem uma cadeia de eventos, não há lacunas na cadeia de eventos. Cada profecia em cadeia, como já observamos, acrescenta detalhes às anteriores. Para ter o quadro completo, temos que estudar todas as 4 juntas, como fizemos em Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Quando lemos as profecias em cadeia, uma coisa fica muito clara. É que Deus é o árbitro absoluto da história humana. Deus está no controle da história humana e ele tem uma grande vantagem. A vantagem é que Deus conhece o fim desde o início. Sabe tudo o que vai acontecer na história e, portanto, pode fazer manobras para neutralizar os movimentos de Satanás. Satanás comete erros porque precisa adivinhar como Deus vai agir. Mas Deus sabe como Satanás vai agir. Portanto, ele pode agir para fazer com que as coisas se cumpram como ele estabeleceu. Agora, os antigos tinham uma visão cíclica do tempo. Eles acreditavam que a história acontecia em ciclos. Começava em uma determinada posição e depois se desenrolava, se desintegrava e depois começava tudo de novo e etc. Mas o livro de Daniel tem uma visão linear da profecia. Em outras palavras, a história não se move em ciclos, a história se move em uma linha reta. Além disso, os antigos acreditavam que a história estava se movendo em direção a uma era de ouro. Mas a visão bíblica é exatamente o oposto. Não é uma visão evolucionária da história, é uma visão devolutiva da história. As coisas não estão caminhando para uma era de ouro como Nabucodonosor acreditava. As coisas estão se desintegrando e caminhando para o caos, a desolação e a destruição. Você também notará que nos metais que temos no capítulo 2 de Daniel, eles se tornam mais fortes à medida que você avança da cabeça para as pernas. E não apenas se tornam mais fortes, mas também se deterioram em valor. Porque o ouro é mais valioso, depois vem a prata, depois o bronze e o ferro, que é bom para a construção. E quando você chega aos pés, não tem nem ferro puro, mas ferro misturado com argila. Um outro ponto importante é que, à medida que a história se integra aqui, os governantes políticos se tornam mais despóticos para o que eles concebem como ordem civil. Agora, eu já mencionei o que encontramos no próximo parágrafo. Lemos essa declaração de Ellen White, que se encontra na página 58 e na página 59, sobre como Deus está no controle da história. Como quando você olha para a história, a olho nu, você diz, bem, são os resultados dos movimentos de nações e reis. Mas Deus tira o véu e nos ajuda a ver as coisas verdadeiras que estão acontecendo nos bastidores. Portanto, Deus está no controle da história. Vamos ler Educação, página 178, onde Ellen White está falando sobre a visão de Ezequiel 1. Você já leu Ezequiel 1? Fala sobre uma carruagem que tem rodas, e há uma roda dentro de outra roda. Em outras palavras, uma se move nessa direção, e depois há duas que estão se movendo em ângulos retos, e para Ezequiel ele diz, tudo parece confuso. Bem, Ellen White explicou o que isso significa. As rodas representam os movimentos da história. E observem essa declaração na página 178 do livro Educação. Assim como aquela complicação de semelhanças de rodas se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado jogo dos acontecimentos humanos acha-se sob a direção divina. Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra.
E é claro, a fibra moral de uma nação determina se ela continuará existindo ou não. Você pode ler os versículos do livro de Provérbios que falam sobre a retidão que exalta uma nação. Portanto, vemos que, à medida que uma nação se deteriora moralmente, o resultado final é a desintegração. E então Deus levanta outro reino para ver se esse reino cumprirá a sua vontade. Agora vamos falar sobre o jogo e o contra-jogo da história em Daniel 2. Já falamos sobre isso de manhã, mas vamos falar novamente para que você possa ver que há um jogo e um contra-jogo acontecendo aqui em Daniel capítulo 2. Em primeiro lugar, você perceberá que Deus sabia o que o rei estava pensando. Ele estava pensando no futuro de seu reino. Então, o que Deus fez? Ele lhe deu um sonho para responder às suas preocupações sobre o futuro. Agora, será que Deus fez o rei esquecer o sonho? Ou ele disse, eu vou agir como se eu não conhecesse o sonho, só para testar esses caras? O fato é que ele esqueceu o sonho. Deus lhe deu um ataque de amnésia. Observe essa declaração de Ellen White, na Vida Santificada, página 34. O rei sabia que se eles pudessem realmente dizer a interpretação, também poderiam dizer o sonho. O Senhor, em sua providência, havia dado a Nabucodonosor esse sonho terrível e fizera com que os detalhes fossem esquecidos, enquanto a terrível impressão era deixada em sua mente, a fim de expor as pretensões dos sábios da Babilônia. Assim, Deus lhe deu o sonho e depois disse a Nabucodonosor, esqueça o sonho, por enquanto. Deus propositalmente ocultou o sonho do rei depois que ele o teve para um propósito específico. O que o rei fez? Exatamente o que Deus esperava. Ele chamou todos os magos que faziam truques de mágica, como os magos do Egito. Os astrólogos tentavam prever o futuro observando as estrelas. Os feiticeiros eram adivinhos, cartomantes, leitores de palma, observadores de bolas de cristal, que hoje chamamos de videntes. E é claro que sabemos pela história que Satanás não foi capaz de revelar o sonho a esses charlatões. Portanto, quero que vocês observem essa declaração do volume 2 da página de Testemunhos, página 171 e 172. Satanás não pode ler nossos pensamentos, mas pode ver nossas ações, ouvir nossas palavras e, com base em seu longo conhecimento da família humana, pode moldar suas tentações para tirar proveito dos nossos pontos fracos de caráter. Em outras palavras, ele é um observador cuidadoso, mas não pode ler os nossos pensamentos. É por isso que Ellen White diz que, às vezes, quando expressamos nossas necessidades mais profundas em oração, não devemos fazê-la de forma audível, porque o diabo diz, eu sei qual é a luta dele. E assim ele nos ataca nesse ponto. Portanto, nossas lutas mais profundas devem permanecer em nossas mentes e em nossos corações, e nossas orações devem ser feitas em silêncio. Então, Nabucodonosor chama todos os sábios e os sábios dão uma desculpa. Qual é a desculpa? Bem, eles dizem, escute, a mensagem que você quer que lhe transmitamos é impossível, a menos que você nos conte o sonho. Somente os deuses conhecem o segredo para poder revelá-lo a você. Portanto, é interessante que os deuses dos pagãos não estejam interessados em revelar as informações. Eles estão interessados em ocultar informações. Que contraste com o Deus do céu! A palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus não fará nada, a menos que revele seu segredo a seus servos, os profetas. Portanto, Deus é um Deus que se comunica. Os deuses pagãos são deuses que não se comunicam. E a propósito, deixe-me fazer um parêntese aqui. Por que esse ministério se chama Segredos Não Selados? A maioria de vocês provavelmente não sabe que esse é um nome bíblico. Você pergunta, como assim? Bem, fomos inspirados por Amós 3:7 e por Daniel 12:4. O que diz Amós 3:7? Deus não fará nada a menos que revele seus segredos,
Veja, há segredos. E, no tempo do fim, Deus abrirá o livro. Portanto, eles têm segredos não selados. É um nome bíblico. É por isso que sempre escolhemos uma frase bíblica para os nossos summits, que ocorrem no final do mês de outubro. Queremos que este ano seja a fé que uma vez foi entregue aos santos. Vamos tratar de doutrinas bíblicas que são mal compreendidas pelo mundo cristão. Como podemos lidar com pessoas que usam argumentos contra o sábado, o estado dos mortos e outras de nossas doutrinas fundamentais. Portanto, Deus é um Deus que revela. Então, Satanás joga. Veja, Deus tem jogado e agora Satanás joga. Ele diz, tudo bem, vou matar seus servos. E em vez de matar os servos, o que acontece? Deus os coloca em posição de destaque no reino e lhes dá posições políticas. Ellen White escreveu, isso está no final da página 60. O monarca ficou muito irado, falando dos sábios que não foram capazes de contar o sonho, e afirmou-lhes que todos seriam mortos se, num dado tempo, o sonho não fosse revelado. Daniel e seus companheiros deveriam perecer com os falsos profetas. Quem era o alvo de Satanás? Daniel e seus amigos. Mas, com perigo de vida, Daniel aventurou-se a entrar na presença do rei, a fim de lhe implorar que concedesse tempo para revelar o sonho e a interpretação. Então, agora, Nabucodonosor está furioso e ordena que todos os sábios da Babilônia sejam mortos. Você acha que no primeiro capítulo, Satanás percebeu que esses jovens seriam um problema em potencial para ele? Ou seja, 10 vezes melhores do que todos os outros sábios do reino. E Satanás está dizendo, não é conveniente ter essas pessoas por perto. Estão revelando o caráter do verdadeiro Deus. Eu vou cortar o mal pela raiz. Então, é assim que as coisas acontecem. A história de Daniel, capítulo 2, a primeira parte da história é de fato uma história, não é nem mesmo uma profecia em cadeia. Mas agora chegamos à questão do sonho em si. O sonho é encontrado em Daniel capítulo 2, versos 31 ao verso 35. E uma coisa que notamos aqui, e que eu mencionei anteriormente, é que a história não está evoluindo. A história está regredindo. Como podemos ver, pela diminuição do valor dos metais. Estamos agora no topo da página 62, a imagem revelada a Nabucodonosor. Enquanto representa a deterioração do reino da terra em poder e glória, isso ocorre porque os metais também diminuem de valor, representando adequadamente a deterioração da religião e da moralidade entre as pessoas desses reinos. Como as nações se esquecem de Deus, na mesma proporção, elas se tornam moralmente fracas. Então, em outras palavras, a diminuição do valor dos metais não significa apenas que os reinos iriam se deteriorar em glória e poder, mas também a decadência moral das nações com o passar do tempo. E quando as nações se tornam caóticas, como os Estados Unidos estão se tornando agora, o resultado é usar uma mão forte para tentar consertar as coisas. E é por isso que os protestantes estão clamando aos Estados Unidos agora. Eles estão dizendo que se ao menos pudéssemos usar o poder do Estado para trazer de volta a lei e a ordem como deveriam ser. Porque à medida que uma nação se deteriora moralmente, a tendência é querer que o poder civil resolva o problema e traga de volta a lei e a ordem. E a propósito, a história nos ensina uma grande lição. Há muitos paralelos entre a história do Império Romano e a dos Estados Unidos da América. O que aconteceu com o Império Romano? Começou a se desintegrar, não foi? Em outras palavras, decaiu moralmente, decaiu em poder, decaiu em glória, e especialmente quando essas tribos bárbaras vieram do norte, podemos chamar de imigração ilegal? Acho que sim. Você sabe o que é essa agenda da imigração ilegal? É um plano papal.
E qual é esse plano? Os democratas republicanos dizem que é porque os democratas querem ter muito mais votos, mas há algo mais profundo do que isso. E o que é mais profundo é que o papado quer diluir o patriotismo desse país, o que esse país representa. E não há melhor maneira de fazer isso do que trazer pessoas que não têm a menor ideia dos princípios sobre os quais essa nação foi estabelecida. Estão me entendendo? É exatamente isso que está acontecendo. Essa é a dimensão mais profunda do que está acontecendo. Assim, descobrimos que em Daniel, capítulo 2, há uma deterioração das nações. Além disso, todas as tribos bárbaras invadiram o Império Romano e o fragmentaram. Houve um grande clamor por lei e ordem. E quem se apresentou e disse, eu vou trazer a lei e a ordem? O papado católico romano. O Papa se tornou não apenas o governante religioso, mas também o governante civil. Ele disse, eu vou colocar tudo em ordem. E é o que vai acontecer novamente? É melhor você acreditar que vai acontecer tudo novamente. E isso está acontecendo nos Estados Unidos da América. Agora, vamos falar um pouco sobre a grande imagem. O texto de Daniel 2 nos diz 2 vezes que a imagem era grande. Entretanto, apesar de seu tamanho, que provavelmente era cerca de 60 por 6, ela era feita de ouro puro. A imagem estava em pé, não estava? Era uma imagem enorme, mas estava em pé, e os pés eram feitos de quê? De ferro e barro. Portanto, deve ter havido alguma unidade nos pés, para que ela estivesse em pé. E as dimensões da imagem eram provavelmente as mesmas da imagem que o rei montou no capítulo seguinte. Observem essa declaração de Ellen White. Os sábios do seu reino, aproveitando-se disso e de seu retorno à idolatria, ou seja, o rei, propuseram que ele fizesse uma imagem semelhante à vista em seu sonho e a colocasse onde todos pudessem contemplar a cabeça de ouro que havia sido interpretada como representando o seu reino. Em vez de reproduzir a imagem como ele a tinha visto, ele iria exceder a original. Sua imagem não deveria se deteriorar em valor da cabeça aos pés, mas deveria ser inteiramente de ouro, um símbolo de toda a Babilônia como um reino eterno, indestrutível e todo-poderoso, que deveria quebrar em pedaços todos os outros reinos e permanecer para sempre. Nabucodonosor estava pretendendo mudar os tempos de Deus? Tudo bem até aí? É um dos temas centrais de Daniel? Sim, ele estava anunciando que mudaria os tempos de Deus, porque a história não fluiria da maneira que Deus disse, mas a história fluiria como ele disse. Seu reino seria um rei eterno. Agora estamos na página 63. A profecia de Daniel 2 descreve uma sucessão de reinos que governariam o mundo de 605 até a segunda vinda de Cristo. Daniel 2, 37 e 38 explica principalmente que a Babilônia era a cabeça de ouro. De fato, Daniel disse, você é a cabeça de ouro. Em outras palavras, a Babilônia estava governando naquela época, no tempo presente. Você é a cabeça de ouro. Mas em seguida, Daniel 2,39 diz, depois de ti se levantará outro reino. O que significa que outro reino se levantaria depois do reino da Babilônia. E o interessante é que não precisamos recorrer à história para saber que isso é fato. Porque o próprio livro de Daniel nos diz qual seria o próximo reino. Não é preciso nem mesmo ir à história, porque quando você vai ao capítulo 5 de Daniel, encontra a história da noite em que a Babilônia caiu, quando houve uma caligrafia na parede, certo? Portanto, já sabemos pelo próprio Daniel que o próximo reino seria o dos medos persas. Nem é preciso ir à história para saber qual será o terceiro reino, pois o capítulo 8 de Daniel diz que o próximo reino será a Grécia.
e que terá um rei notável que estabelecerá a nação e que, quando ele morrer, ou quando o chifre for quebrado, seu reino seria dividido em 4. Portanto, não é preciso ir à história para saber que os 3 primeiros reinos são a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia. E você não precisa ir à história para entender que o 4º reino é Roma. Precisa? Na verdade, não. Porque qual reino estava governando quando Jesus Cristo estava na terra? Tudo o que você precisa fazer é ler os evangelhos, era Roma. Portanto, não é preciso ir à história para entender que os reinos aqui são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O historiador Edward Gibbon escreveu essa interessante série de livros. Eu a tenho em 6 volumes. O título é O Declínio e a Queda do Império Romano. Agora, eu quero ler aqui algumas declarações do Espírito de Profecia, onde ela reconheceu que esses reinos são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O Espírito Santo inspirou Ellen White a dizer que sim, esse é o significado desses reinos. Então vamos ler a declaração no final da página 63. A derrocada final de todos os domínios terrestres está claramente predita na palavra da verdade. Na profecia proferida, quando a sentença de Deus foi pronunciada sobre o último rei de Israel, é dada a mensagem: assim diz o Senhor, tirai o diadema e a coroa, exaltai o humilde e abaixai o elevado. Eu a derrubarei, 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 e ela não existirá mais, até que venha aquele a quem pertence o direito, e eu lhe darei. Essa é uma profecia messiânica. Ouçam agora com atenção. A coroa retirada de Israel passou sucessivamente para os reinos de quê? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Deus diz, ela não existirá mais até que venha aquele a quem é de direito, e eu lhe a darei. De quem ele está falando aqui? Falando de Jesus, a vinda de Cristo. Ela continua, isso está em Profetas e Reis. A próxima citação é Profetas e Reis, página 535. Toda nação que entrou no palco da ação teve permissão para ocupar seu lugar na terra, para que se pudesse determinar se ela cumpriria os propósitos do vigia e do santo. A profecia traçou a ascensão e o progresso dos grandes impérios do mundo: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Com cada um deles, assim como as nações de menor poder, a história se repetiu. Cada um deles teve seu período de teste, cada um fracassou. Sua glória se desvaneceu e seu poder se foi. Agora você pode ler as próximas 2 afirmações. Ellen White concordou com a ideia de que os 4 reinos do capítulo 7 de Daniel são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma? Muito claramente, sim. E acredite ou não, recebi um e-mail outro dia em que uma pessoa estava me dizendo que a nossa interpretação de Daniel 7 está errada e que esses poderes não representam Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, mas representam várias nações contemporâneas. Isso é ridículo, à luz do que a Bíblia e o Espírito de Profecia têm a nos dizer. Agora, chegamos à parte realmente boa. O que tratamos até agora nessa sessão são coisas que provavelmente nós já sabemos. Mas agora queremos tratar mais especificamente dos pés e dos dedos da imagem. Então vamos para o topo da página 65 e desvendar o significado dos pés e dos dedos dos pés. Daniel 2, verso 41. O reino romano, que tem pernas de ferro, essa besta dragão, governou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Entretanto, no século V, as tribos bárbaras invadiram o império pelo norte e o dividiram em 10 reinos. O ferro que está nas pernas, isso é muito importante, o ferro que estava nas pernas continua onde? O Império Romano prossegue quando o ferro desce para os pés?
Sim ou não? Claro. Portanto, nos pés, sim, temos ferro. Isso indica que Roma continuou a existir nos pés, mas era um tipo diferente de Roma. Como sabemos que era um tipo diferente de Roma? Porque não é só ferro, é ferro e barro. É uma mistura de duas substâncias. Na verdade, um metal e uma substância. A profecia paralela de Daniel 7 e o verso 7 descrevem a quarta besta, que é o mesmo que as pernas de ferro, como diferentes das três anteriores, e um chifre pequeno, que seria o paralelo do barro, que é diferente dos 10 que precederam a sua ascensão. Em contraste com as potências anteriores, ouçam agora, e vamos tratar disso quando falarmos de Daniel capítulo 7. Em contraste com as potências anteriores, o chifre pequeno tem feições humanas. Os poderes anteriores são representados por bestas selvagens, certo? O chifre pequeno tem características humanas, isso é importante. Olhos, o que raramente ouvimos uma interpretação do porquê dos olhos, o que os olhos representam, que o chifre pequeno tem. Sabemos que a boca diz blasfêmia, certo? Mas por que os olhos? Temos uma sessão inteira sobre isso. Não é apenas, em outras palavras, os pés não só continuam o poder do Império Romano, mas também são religiosas. Porque em Daniel 7, o chifre pequeno realiza ações religiosas. De acordo com Daniel 2,44, os pés e os dedos da imagem duram de 476 d.C. até a segunda vinda. Aqui está um ponto que cobrimos em nossos 2 estudos anteriores. Os pés e os dedos existem até a segunda vinda, sim ou não? Claro que sim. Porque a seguir a mistura de ferro e barro, está a vinda de Cristo para estabelecer um reino eterno. Isso nos conta a história toda? Não, não nos conta a história toda. Diz em Daniel 2,44 que nos dias desses reis, Jesus estabelecerá o seu reino eterno. Isso está falando apenas das 10 nações da Europa Ocidental que foram divididas em resultado das invasões bárbaras? Não, há muito mais nessa história, como veremos. A profecia indica que o chifre pequeno teria quantas fases? 2 fases de domínio. Uma na Europa, que estudamos durante os 1260 anos, e a outra a nível mundial, quando a ferida mortal da besta ou do chifre pequeno fosse curada. O cumprimento final, ouçam bem, o cumprimento final dos pés é descrito no Apocalipse capítulo 17. Mas aí não se fala de mistura de ferro e barro. Refere-se aos reis que fornicaram com a prostituta. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Por outras palavras, a fase dos pés é alargada em Apocalipse capítulo 17. Daniel explicou que o barro do oleiro, que foi adicionado aos pés, era frágil. O ferro era forte e o barro era frágil. Podemos ler em Romanos 9, 20 e 21, que o barro do oleiro representa a fragilidade do homem. Por outro lado, como mencionei, o ferro é forte. Portanto, temos algo nos nossos pés que é forte e algo que é frágil. O que é forte? O ferro, o poder do Estado. E o que é frágil? O barro é frágil. Agora, tanto o ferro como o barro são úteis. Concordam que o barro é muito útil? Concordam que o ferro é muito útil? Onde está o problema? O problema é quando se mistura o ferro e o barro. Cada um tem a sua esfera e valor respectivos, mas não juntos, separados. Estão captando uma imagem interessante? E o que acontece quando se mistura o ferro e o barro? Tanto o ferro quanto o barro ficam enfraquecidos.
Correto? Sim. O ferro está fraco? Sim. O barro está enfraquecido? Sim. Porque ninguém no seu perfeito juízo misturaria ferro e barro para construir uma fundação. Simplesmente enfraquece ambos. Mas agora ouçam. A união do ferro e do barro é suficientemente forte para manter a imagem de pé, não é? A imagem estava de pé sobre pés de ferro e barro. Em outras palavras, a mistura era suficientemente forte para manter a imagem de pé. No entanto, Deus considera ilegítima essa união criada pelos homens. Daniel 2 apresenta a perspectiva de Deus sobre a história, não é verdade? Daniel 2 não apresenta a perspectiva de Deus sobre a história? Sim. Portanto, a mistura do ferro com o barro é mantida em pé por homens. À vista deles, não parece ser uma mistura forte? Sim, mas como é que Deus olha para isso? Não é vista como uma mistura legítima. E o próximo parágrafo explica o que eu quero dizer. Podemos comparar a união do ferro e do barro com a união matrimonial entre um homem e uma mulher. Quando eles se unem em matrimônio, Deus considera a união legítima, concordam? Se eles cumprirem as condições, Deus considera legítima a união entre o homem e a mulher. Entretanto, se um dos parceiros quebrar os votos do casamento e tiver um relacionamento sexual com outra pessoa, haverá união. Se eles ficarem juntos e tiverem relações sexuais, houve união? Sim, mas é uma união legítima? Há união, mas não é legítima aos olhos de Deus. É digno de nota que Daniel 2,43 nos diz que essas nações tentariam consolidar seus relacionamentos por meio de casamentos ilegítimos. A propósito, esse barro não é como a lama que gruda nos seus sapatos depois da chuva. Trata-se de um tipo específico de argila. Esse é o barro do oleiro, de acordo com Daniel 2, verso 41. E a palavra para barro, na tradução grega do Antigo Testamento, é ostarkinon, que vem da palavra astracan. E o que é astracan? São pedaços de um vaso de oleiro que foi quebrado. Isso é astracan. Portanto, isso se refere ao barro do oleiro. Não se refere à lama assim chamada. Agora, deixe-me perguntar. Tudo em Daniel 2 é simbólico? A cabeça de ouro é simbólica? Peito e braços são simbólicos? A barriga é simbólica? As pernas de ferro são simbólicas? A montanha que se formou é simbólica? Tudo em Daniel 2 é simbólico. Então, deixe-me perguntar, o barro também deve ser simbólico? Normalmente não nos debruçamos sobre esse ponto quando tratamos de Daniel 2. Nós dizemos, sim, tudo é simbólico. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o tronco e braços de prata a Medo-Pérsia, o ventre de bronze a Grécia, as pernas de ferro Roma, e há uma mistura de ferro e barro, que são os pés, que significam as 10 nações da Europa, que nunca estarão unidas, nunca se unirão. E paramos por aí. Mas nunca interpretamos o significado do barro, que é um símbolo junto com todos os outros símbolos. E, portanto, o que precisamos fazer? Precisamos interpretar o significado do barro. Porque já sabemos o que é o ouro, já sabemos o que é a prata, já sabemos o que é o bronze, já sabemos o que são as pernas de ferro, sabemos que a pedra que atinge os pés da imagem representa a vinda de Cristo. Já sabemos que a montanha representa o reino eterno. Portanto, mas o que o barro do oleiro, que é misturado com o ferro de Roma, o que isso representa? Então, é a isso que vamos dedicar os próximos minutos. Estamos no final da página 66. Para entender o significado simbólico do barro do oleiro, é útil voltar e ler sobre a criação de Adão. A Bíblia diz que Deus
formou o homem. E a propósito, o que significa a palavra formar é a palavra hebraica yatsar, que significa moldar ou espremer para dar forma. Então você está lidando com o vaso do oleiro, não é? Em outras palavras, Adão era o vaso de Deus, que Deus fez. Portanto, Deus agiu como um oleiro. Ele formou Adão como um oleiro forma um vaso. Observem Gênesis 2, verso 7, e depois voltaremos a Isaías 64, verso 8, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A propósito, não se pode formar nada com pó. Era pó úmido. Era argila. Observem Isaías 64, verso 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras de Tuas mãos. Então, o que Deus faz? Ele formou o corpo literal de Adão, revestiu-o com todas as suas partes, cada uma para cumprir sua função específica. No entanto, o corpo tinha um problema. Estava sem vida. Não diga que estava morto. Não havia morte. O corpo estava sem vida. Portanto, depois de formar, como um oleiro, o corpo de Adão, com todos os seus órgãos, todos os seus sistemas, o que Deus fez? Deus soprou em suas narinas o espírito ou sopro da vida, e agora cada membro do corpo de Adão começou a cumprir sua própria função específica. Estão comigo ou não? Estamos falando do literal. É o literal que encontramos aqui, mas logo veremos que também tem valor simbólico. Gênesis 2:7 diz: e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. A metáfora do barro em Daniel 2 é simbólica, ou seja, o barro do oleiro literal que Deus usou para criar o corpo de Adão não é literal em sua aplicação, mas simbólico. A questão é a criação do corpo literal de Adão e o espírito de vida que foi colocado nesse corpo. O que eles representam? Em primeiro lugar, o barro do oleiro representa a formação espiritual de Israel como a Igreja de Deus no Antigo Testamento. Assim, quando Deus formou o corpo literal de Adão, deu-lhe o sopro da vida literal, e Adão começou a funcionar, todas as partes do corpo começaram a cumprir sua função específica. Algo semelhante aconteceu simbolicamente com a igreja. Note Jeremias capítulo 18, versos 1 a 6. Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Portanto, temos três fases aqui. O oleiro está fazendo o vaso está quebrado, então o oleiro faz um novo vaso, tudo bem? Três fases. Agora, o que isso significa? Não temos que adivinhar. O vaso é um símbolo de Israel, o povo de Deus, a igreja de Deus no Antigo Testamento. Veja o verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: ó casa de Israel, não poderei eu fazer de ti, Israel, como este oleiro? Vejam, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o que é que o barro do oleiro representa no capítulo 18 de Jeremias? Representa a igreja de Deus no Antigo Testamento. Representa Israel, simbolicamente falando.
É correto referirmos-nos a Israel no Antigo Testamento como a Igreja de Deus? A resposta é sim. Apocalipse 12 ensina que a Igreja de Deus no Antigo Testamento é uma só, certo? Dispensacionalistas, futuristas, gostam de dividir Israel e a Igreja. Eles dizem que Deus tem um plano para Israel literal e outro plano para a Igreja. Deus tem dois povos mutuamente separáveis. É o que eles dizem. Apocalipse 12 refuta o que eles ensinam. E diz por quê. Porque a mulher existia antes de a criança nascer. Mas depois de a criança nascer, a mulher, a Igreja, foge para o deserto. Então, se a mulher tem a criança no seu ventre e ainda não nasceu, isso é o Velho Testamento, não é? Mas depois a mesma mulher foge para o deserto durante 1260 anos. Isso é durante o período do Novo Testamento, mas é a mesma mulher. Estão percebendo o que eu quero dizer? Deus tem apenas uma igreja. A igreja do Antigo e a do Novo Testamento. Não são mutuamente separáveis. A propósito, Atos 7:38 descreve Israel como a eclesia. O que é a palavra eclesia? É uma palavra para a igreja. Assim, Deus chama a Israel, no deserto, a sua igreja, a sua eclesia. E a propósito, o profeta Isaías usa a palavra yatsar para descrever Deus formando Israel no seu povo. A mesma palavra que é usada em Gênesis 2, no verso 7. A propósito, o profeta Ezequiel usa a mesma metáfora. Alguma vez já leram sobre o Vale dos Ossos Secos? Onde os ossos estão espalhados por todo o vale. O que é que esses ossos representam? Bem, com o vaso de oleiro, o que representa? A fabricação do vaso é a formação de Israel no Êxodo. Deus formou-os como seu povo. Mas o que é o vaso quebrado? Eles vão para o cativeiro na Babilônia. Jeremias viveu mesmo antes do cativeiro babilônico. O que Deus fez depois do cativeiro babilônico? Restaurou de novo Israel, ou seja, voltou a fazer um vaso. Jeremias está falando simbolicamente aqui, e Ezequiel também. Então, o que acontece? Esses ossos, o que acontece? Os ossos, depois do cativeiro, começaram a juntar-se e formaram o corpo. Depois, Deus disse para chamar o sopro da vida para entrar nesses ossos secos e eles levantam um exército poderoso. Agora reparem o que significa essa visão. Encontramos em Ezequiel 37, versos 10 e 11. Deus vai explicar o significado do Vale dos Ossos Secos. Então profetizei como ele me ordenou, e o fôlego entrou neles, isto é, no osso, e viveram, e puseram-se sobre os seus pés um exército muito grande. E aqui vem a aplicação. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são o quê? Toda a casa de Israel. Portanto, Deus forma o corpo, dá a respiração, e isso simboliza seu povo de Israel. Estão comigo ou não? Portanto, temos a formação de Adão, temos Jeremias capítulo 18 e temos Ezequiel 37, que mostra que o barro do oleiro, que depois é infundido com o sopro de Deus ou o Espírito de Deus, representa a igreja do Antigo Testamento. Mas agora você diz, Pastor Bor, o Novo Testamento não tem nada a dizer sobre isso? Com certeza. Estamos no final da página 68. No Novo Testamento encontramos o mesmo tipo de padrão. Colossenses 1:18 chama a igreja de quê? O corpo de Cristo. Interessante. Então, a igreja é o corpo, certo? O corpo de Cristo. A formação do corpo literal do homem na criação simboliza a formação do corpo espiritual de Cristo, a igreja. Diz em Colossenses 1:18, e aquele que é Jesus é a cabeça do corpo, a igreja, o qual é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Portanto, o corpo simboliza a igreja. Jesus escolheu 12 apóstolos para serem a continuação legítima
e o legado do Israel do Antigo Testamento. Ele moldou esse grupo de desajustados em quê? Um corpo. Você lê isso em Atos capítulo 1. E então ele os infundiu com o seu, o quê? Espírito. Veja que estamos lidando aqui com o significado simbólico do corpo e do espírito. Então ele os infundiu com o espírito e eles foram unidos em um só acordo. E todos começaram a funcionar de acordo com o dom que Deus lhe deu. Cada parte do corpo funcionando em harmonia, exatamente como aconteceu com Adão. Em Atos capítulo 2, lemos que quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam em um só acordo, em um só lugar, e agora todos os que acreditavam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Vocês podem ler em Atos capítulo 2, versos 2 a 4, que diz que o corpo que Jesus formou foi infundido pelo Espírito Santo. Agora, deixe-me perguntar o seguinte: o corpo tem muitos membros? Sim. Cada um tem a sua própria função? Como eles podem funcionar? Bem, se o corpo tem o espírito, certo? Ou a respiração. Observem em 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Pois como o corpo é um, veja que Paulo vai usar essa metáfora. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros fazem parte do mesmo corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois em um só Espírito, aqui está o Espírito, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós bebemos em um só Espírito. Então, à luz de tudo o que observamos, o que representa o barro do oleiro? Simbolicamente, o que ele representa? Representa a igreja, certo? Você encontra isso em Jeremias 18, Israel. Você é como barro de oleiro em minhas mãos. Você tem o vale dos ossos secos, os corpos são formados e o Espírito entra neles para que possam começar a funcionar. A criação de Adão fez um corpo de barro infundido com o Espírito e agora todas as funções de Adão começam a funcionar. E assim o apóstolo Paulo está dizendo que está comparando a criação da igreja com a formação de um corpo, que é então infundido pelo Espírito Santo, e cada membro do corpo agora cumpre sua função específica. Portanto, na página 70, com base nas evidências, o barro do oleiro simboliza a igreja de Deus em ambos os testamentos. Assim, durante o estágio do pé da imagem, o poder político de Roma, que é um elemento romano, o ferro continuaria, mas seria misturado com o quê? Com a igreja, com o barro. A história prova que foi exatamente assim que aconteceu durante o período do governo papal. Houve uma união de duas coisas que não pertencem uma à outra. Uma união da igreja e do Estado. E eu vou terminar com isso. A igreja, no estágio inicial, sentiu que precisava se unir ao Estado para garantir sua existência contínua. O que a igreja não percebeu é que essa união ilegítima enfraqueceu tanto a igreja quanto o Estado. A igreja deveria ter percebido que a garantia de sua existência contínua está na proteção daquele que a moldou para a existência. A força da igreja não resiste no uso do poder dos sistemas políticos do mundo para cumprir sua missão. Seu poder reside no cumprimento da missão de pregar o Evangelho ao mundo pelo poder do Espírito Santo. Deus está simplesmente dizendo a Daniel: o que Deus lançou fora, que nenhum homem junte.